Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, quero falar com vocês de uma história bastante conhecida, mas abordando um assunto diferente, um tema diferente. Estou falando da história de José do Egito, mas não vou ver com vocês José se transformando em governador do Egito. Não quero ver essa parte da história. Quero falar com vocês sobre dois sentimentos, ódio e inveja. A história de José nos fala muito sobre isso e quero mostrar para vocês o que Deus falou ao meu coração e vai falar também ao coração de vocês. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Tem famílias em que um dos filhos acaba se tornando o queridinho do papai ou da mamãe, não é verdade? Na realidade, em quase toda família tem sempre um filho mais querido, que às vezes acaba causando inveja entre os irmãos ou até uma raiva que se transforma em ódio. Neste caso, estamos falando de José, filho de Jacó. José era o filho da velhice deste homem. Por isso, o apego maior a José. José, ele era o caçula entre os irmãos até Benjamim nascer e era preferido de Jacó. Seus irmãos não gostavam muito dessa preferência de Jacó pelo José. Creio que isso aconteça entre muitas famílias. Tem pais que têm preferência por um filho e isso acaba gerando brigas, contendas e às vezes até morte entre a família. É claro que se você perguntar para qualquer pessoa se já teve raiva de seu irmão por preferência de seus pais, dificilmente alguém vai admitir isso. Até porque o filho que é preferido também dificilmente admite que é preferido pelos seus pais, apesar dele saber que é. Eu mesmo posso dizer que, como era o caçula entre minhas irmãs, tinha uma certa preferência pela parte da minha mãe. Mas se minhas irmãs falassem isso, eu não admitiria. Com certeza absoluta, eu não iria admitir ser o preferido. Às vezes, em nossa vida, precisamos esconder sentimentos e até esconder preferências. Quando digo esconder sentimentos, me refiro a não haver preferência entre filhos em uma família. Nenhuma pessoa gosta de se sentir menos amada, principalmente quando falamos de pai ou mãe. Um filho não pode se sentir menos amado que o outro, até porque isso pode fazer com que irmão se volte contra irmão. Por isso, às vezes, esconder sentimento é necessário. Mas eu também disse que às vezes precisamos esconder preferências. Isso também serve entre pais e filhos, já que o assunto que estamos falando é sobre isso. Vejam o que isso pode causar entre irmãos. Vejam o que às vezes demonstrar sentimentos e preferências pode fazer em uma família. Isso é muito sério, pessoal. Aprendam com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O sentimento se tornou em ódio. A família de Jacó era grande. José tinha vários irmãos e os irmãos o odiavam. Mas esse sentimento de ódio poderia ter sido evitado se Jacó não demonstrasse tanto sua preferência por José. Naquela época, era comum o primogênito ser o preferido dos pais, mas não o filho caçula. O primogênito era aquele que assumia o lugar do pai quando o pai falecia. Então existia uma proximidade maior entre eles, porque o pai passava as coisas e mostrava ao primogênito como ele deveria agir e como fazer.
Mas com Jacó era diferente. Jacó era muito mais apegado a José, que era seu caçula. Só que isso causou inveja e ódio entre seus irmãos. Dois sentimentos que podem destruir tanto a pessoa que tem o sentimento, quanto o outro que é invejado e odiado. A inveja é um sentimento de desgosto por ver outra pessoa sendo feliz, ou por saber que a outra pessoa tem o que você não consegue ter. Neste caso, estamos falando do amor do pai. Os filhos de Jacó também queriam esse mesmo amor, esse amor que ele tinha por José. Muitos pais, assim como Jacó, não conseguem perceber o quanto isso pode ser prejudicial em uma família. Muitos pais não percebem que sentimentos assim podem se tornar ódio. O ódio é um sentimento de repugnância por outra pessoa, pelo puro fato dela se sobressair em algo ou por inveja da pessoa. Então vemos que a inveja e o ódio estão ligados. Na maioria das vezes, a inveja se torna algo odioso. Sabe por quê? Porque a pessoa que olha a outra com inveja e não consegue se colocar no lugar dela, acaba se sentindo para baixo, acaba se sentindo indesejada, menos amada. Até por Deus, vocês sabiam disso? Porque a pessoa olha a outra pessoa e começa a ver conquistas na vida dela, e ela acaba achando que Deus não está olhando para ela da mesma forma. Está olhando somente para aquela pessoa que está sendo abençoada. Quer ver um exemplo bíblico em que inveja se transformou em ódio? A história de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja e porque Deus atentou mais para a oferta de Abel do que a de Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Vejam o que Deus falou para Caim. Seu rosto mostrava ódio. As pessoas às vezes também se sentem abandonadas por Deus. Mas Deus trata a todos por igual. Ele não mistura sentimentos e nem quer causar inveja e ódio entre irmãos. O problema é que quando uma pessoa recebe mais bênçãos em sua vida do que outras, essa pessoa começa a ser olhada diferente, até com inveja por irmãos da igreja. E estou falando isso dentro da igreja. As pessoas passam até a achar que Deus abençoa mais essa pessoa do que outras. Mas na realidade Deus abençoa a todos por igual. O que diferencia a bênção de Deus chegar ou não na vida das pessoas é a busca que ela faz para receber a sua bênção ou o seu milagre. Tem pessoas que leem a Bíblia todos os dias, jejuam, oram de joelhos, se humilham diante de Deus e recebem o retorno de suas orações. Outras só vão à igreja de vez em quando, não pegam a Bíblia para ler. Jejuar? Nem sabe o que é isso. Muito menos orar de joelhos. Se humilhar diante de Deus, eu me humilhar? Tem pessoas que querem receber o melhor de Deus, mas não fazem por onde. Aí depois olham com um olhar de inveja para outros irmãos e até acham que Deus não trata ela igual. Na realidade, ela é que não está tratando Deus como ele deve ser tratado. Deus abençoa sim a todos, mas não por igual. Vejam o que ele diz em sua palavra. Salmos capítulo 89, versículo 19. Então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Deus socorre aquele que se esforça para receber suas bênçãos. Ele exalta essa pessoa. Mas muitos querem receber o melhor de Deus e não querem se esforçar. Aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com a história de inveja e ódio que estávamos vendo entre José e seus irmãos? Então vamos lá. Quando uma pessoa se sente mais amada, ela acaba fazendo tudo de bom grado, isso é fato. E José trabalhava assim para o seu pai. Já seus irmãos, que se sentiam menos amados,
não faziam com a mesma alegria no coração. Sabemos que existe isso entre irmãos, aqueles que se destacam mais nos estudos, aqueles que se dedicam mais a ajudar o pai ou a mãe, e isso acaba até fazendo o pai ou a mãe olhar diferente para esse filho. Com Deus não é diferente. Ele vê o esforço de cada pessoa em se dedicar a buscar a Ele. Ele consegue ver o esforçado, e aquele que se esforça acaba se destacando. O que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês é: sentimentos às vezes precisam sim ser escondidos, principalmente quando falamos de filhos. Mesmo que você tenha preferência por algum, trate os outros igualmente, para não causar sentimentos de inveja e até de ódio entre eles. Vimos através da palavra que isso pode acontecer. Não trate seus filhos diferente. E quero também que vocês guardem no coração que Deus nos olha por igual. Ele não trata ninguém diferente. Ninguém é mais abençoado que o outro. E sim, existem aqueles que são mais esforçados que os outros e recebem mais de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos trata por igual. Coloque isso no seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esta mensagem, por nos mostrar que às vezes temos preferências em nossa vida. Preferências até que podem causar sentimentos. Às vezes, devemos esconder esses sentimentos do que demonstrar, principalmente quando falamos de filhos. Pessoas que querem ser amadas da mesma forma, e esse sentimento às vezes não é passado de pai para filho, não é passado da mesma forma, ou até mesmo de filho para pai da mesma forma, porque a inveja do outro irmão acaba fazendo com que o próprio filho se afaste do pai ou da mãe. Senhor, precisamos ser sábios até na hora de tratar os nossos filhos, de tratar as pessoas no trabalho, no colégio, na faculdade, até os amigos. Tem amigos que são tão carentes como se fosse um filho pedindo amor para o pai. Tem amigos que querem ser mais desejados e mais amados do que os outros, que querem ser mais bem vistos do que os outros. Isso acaba causando inveja e até sentimento de ódio. O Senhor nos mostrou que nós não podemos transmitir, às vezes, preferências para que esse sentimento não flua no coração das pessoas. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso, para saber lidar com as pessoas. Sabemos que existe inveja entre pai e filho, porque às vezes a mãe trata melhor o filho do que trata o pai. E o pai acaba ficando com sentimento de inveja e até de ódio do filho. Por isso, muitas vezes acontecem tragédias que não esperamos. Tragédias que acontecem entre famílias por causa de inveja, de ódio. Pai, ensina-nos a ser pessoas melhores. Ensina-nos a tratar os outros por igual. Sabemos que o Senhor tem essa capacidade, mas nós não temos. O Senhor trata a todos por igual. Mas o Senhor olha a cada um pelo seu esforço. E o Senhor abençoa aquele que é esforçado. Que o Senhor também nos ensine a ser mais esforçado. Que o Senhor também nos mostre como te agradar, para que possamos também receber o melhor do Senhor. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e que essa mensagem tenha falado muito ao coração de vocês. Mas eu peço a vocês que transmitam essa mensagem para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.